Melo e Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 42 minutos, 7h42. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Estamos no ar aí com mais uma edição do Política com Pimenta aqui no Repórter Cultura. Nesta manhã de quinta-feira, Dr. Sérgio Barreto e também Cassiano Schneider já apostos aí para fazer os comentários sobre os temas mais relevantes aqui que estão na mídia brasileira, na mídia regional, na mídia local. E eu quero cumprimentar inicialmente o Dr. Sérgio Barreto. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, meu querido amigo Odair, meu amigo Cassiano, a todos os ouvintes da tua rádio, meu bom dia. Cassiano Schneider, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Dr. Sérgio, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e uma ótima quinta-feira a todos. Muito bem, o Política com Pimenta desta quinta-feira, nós vamos repercutir aí uma situação, eu quero contextualizar a situação para o nosso ouvinte e depois os comentários aí sempre muito pontuais dos nossos comentaristas. O nosso Supremo Tribunal Federal, já foi falado por aqui que tem tido uma atuação política. Isso ficou muito evidente no dia de ontem, em que aconteceu um almoço entre membros do Supremo Tribunal Federal, entre eles Alexandre de Moraes, e o presidente da República, Lula. Então, uma reunião do Executivo com os membros do Supremo Tribunal Federal. Por que essa reunião? Porque esses membros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, se não me engano, os Zanin estiveram nessa reunião, foram pedir para o governo Lula, para o presidente da República, que ele atuasse junto à bancada, porque pautas contra o Supremo Tribunal Federal, contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal está pautando ali, estão sendo votadas no Legislativo e no Congresso, a exemplo da questão da lei das drogas, né, que existe aí da PEC, na verdade, né, da PEC antidrogas. Existe uma votação já em curso no Supremo Tribunal Federal, que está suspensa, 5-3 a favor da descriminalização aí do porte de determinada quantidade de maconha. O Congresso foi lá e está criando uma PEC, ou seja, forçando o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma PEC, a cumprir a Constituição, porque uma PEC passa a ser Constituição a partir do momento que está aprovada. Aí nós temos outras situações tramitando também, com relação à saidinha, né, com o veto ali do governo Lula, e que deve ser derrubado pelo Congresso ou não. E a visita não se ateve só à presidente da República. De surpresa, o Alexandre de Moraes foi lá no Senado e lá fez mais uma pressão para a questão da aprovação de uma regulamentação das mídias sociais, e disse ele, vou colocar entre aspas aqui o comentário que ele fez durante a sua fala, né, lá durante a sessão do Senado. Na virada do século não existia redes sociais, a gente era feliz e não sabia. Esse foi o comentário. E também parece que ele andou procurando o Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Ou seja, contextualizei aqui e eu quero agora os comentários dos nossos comentaristas a respeito dessas visitas e dessa atuação política, porque isso não deixa de ser uma atuação política do Supremo Tribunal Federal, procurando os outros dois poderes da República para atuar politicamente. Ou estou errado, Cassiano Schneider? Não, com certeza, Odair. E não é a primeira vez que membros do Supremo Tribunal Federal, né, e membros do alto escalão do Judiciário procuram, né, figuras da política brasileira para criar e tentar estabelecer acordos para proteção dos seus próprios poderes, ou até mesmo para agir de acordo com seus próprios interesses, não jurídicos, não judiciais, e sim políticos, mais uma vez. Já vimos isso acontecer outras vezes, né? Como, por exemplo, na ocasião em que se discutia o projeto de lei que tentava melhorar o sistema
de votação no Brasil, né, tentando unificar o atual sistema de urnas eletrônicas a um voto impresso auditável. E nós lembramos muito bem o que o então presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, falava, né? Nós não podemos voltar à idade da pedra e começar a utilizar novamente a assinatura em papel, ou seja, de forma maléfica. O então presidente Barroso jogou isso para a mídia, jogou isso para o público, dando a entender que estaríamos retrocedendo na questão do voto, quando na verdade era apenas um voto auditável, né? Esse era o nome, inclusive, do projeto, né, de lei na época, né? E o TSE é descontente com isso, não se sabe até hoje a razão, né, pela qual o TSE resistiu tanto à questão da aprovação desse projeto, porque só traria mais segurança, mais transparência para o processo, né? Mas reagiu e decidiu ir à casa de senadores da época, deputados importantes da época, realizando jantares, né? Membros do TSE, que também eram membros do Supremo Tribunal da época, realizaram jantares na casa dos deputados e dos senadores para enterrar a PEC do voto auditável na época. Então, mais um episódio, né? Agora se repete, onde membros do judiciário do alto escalão se unem, tentam se unir ou recorrer ao executivo para tentar se blindar, né, contra uma série de revelações que estão sendo feitas ao mundo, hoje não só ao Brasil. O Brasil já sabia disso, né? Boa parte do Brasil já sabia dos abusos de poder cometidos pelo judiciário, mas agora o mundo também sabe, porque um elemento, né, um cidadão de grande influência no mundo digital, né, e na mídia também, no mundo dos negócios, o Elon Musk, resolveu trazer à tona as informações daquilo que, tudo o que estava acontecendo a partir de 2022, né, amando descarado do Alexandre de Moraes. Então, assim, não é a primeira vez que isso acontece. O cerco está se fechando, né? Membros do judiciário, ao recorrerem ao governo brasileiro, eles estão, de fato, se mostrando, né? Mais uma vez evidenciando que eles são uma Suprema Corte muito mais política do que técnica. E eu não digo isso de forma generalizada, né? A gente fala, basicamente, falando dos ministros que foram a esse jantar, né? Como o Alexandre de Moraes, o próprio Gilmar Mendes, eles que sentaram com o presidente para conversar sobre isso. E quando o Alexandre de Moraes diz que na virada do século, quando não existiam as redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, eu acho que, na verdade, o que deveria ser dito no lugar dessa frase é que nós não conhecíamos a verdade. Nós desconhecíamos a verdade e não sabíamos. E as redes sociais e a internet democraticamente trouxeram acesso aos fatos e acesso às verdades que a população brasileira até então, a maioria, não conhecia. E é claro que eles estão extremamente chateados com isso, porque quem gerenciava a verdade era a grande mídia e aqueles que estavam no poder e não queriam que a população tivesse acesso a essas verdades. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Muito bem, agora quero parecer aí a opinião do Barreto. Vamos lá, meu amigo. A gente tem que analisar os dois lados, né? Lá no artigo 2º da Constituição está escrito o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Existe uma independência e tem que existir uma harmonia. Tudo é feito de pessoas. Na Inglaterra, a rainha da Inglaterra recebia visitas constantes dos primeiros ministros para conversar e debater sobre assuntos. Eu acho que, como sendo tudo feito de pessoas, eu sendo líder de um poder, eu acho bastante natural falar sobre questões que envolvem a independência nacional. Lá no artigo 4º da Constituição está o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O primeiro, independência nacional. Se desde 1989 está no artigo 4º que a independência nacional é algo importante, eu acho que é porque deve ser respeitado. Esse cidadão lá, esse estrangeiro, quando ele falou alienígena, é que as pessoas que não são da área do direito, eles falam direito alienígena. O direito alienígena é o direito fora do país.
Então é um termo que se usa, houve uma gafe, lembra que o Alexandre de Moraes falou. Quando esse cara fala que uma pessoa de fora do país ataca sobre... Porque quando alguém não respeita as tuas decisões judiciais do teu país, ele afeta a soberania, certo? Ele ataca a soberania do país. E o Elon Musk, ele deixou muito claro, no começo, não vou respeitar, não vou cumprir, e tenho coisas contra o presidente e tal. Beleza, sem problema nenhum. Se o artigo 4º da Constituição, o primeiro princípio é a independência nacional, e se nós vemos no Estado de Direito e nas relações internacionais, respeitando a soberania de cada país, nós temos um problema. Esse cara não respeitou. E o povo brasileiro é um povo tão estranho, cara. Ele é um povo tão estranho que eu vou dizer uma coisa para ti. Tu só imagina a seguinte situação hipotética. Tu imagina tu ser um brasileiro, vamos botar um cara rico, não sei, na época que era o Eike Batista, ou enfim, um cara rico aí. Tu imagina esse cara, o Lirman, esse cara pegar e atacar a Suprema Corte dos Estados Unidos, pensa só, ele atacar a Suprema Corte dos Estados Unidos, ele dizer que não vai obedecer, começar a jogar um monte de coisa no ventilador e começar a ofender ministros da Suprema Corte. Eu vou falar o que ia acontecer com esse cara. A CIA ia ser procurada, o FBI ia ser procurado, esse cara ia ser preso. Esse cara ia ser preso por uma força de inteligência dos Estados Unidos. E esse cara ia pegar uma prisão perpétua. E o povo americano ia odiar esse cara. Porque lá as coisas são um pouco diferentes. Vocês falam de patriotismo? Cara. Patriotismo não é levantar a bandeira do Brasil. O primeiro sinal de patriotismo é você respeitar a tua soberania, cara. Não tem um cara que mora no exterior que vai vir aqui, cara, não vou respeitar a decisão judicial do Brasil. Isso não é... Se tu pegar qualquer militar da ativa, eu falei ontem com o Cenipa ali de Canoas, que tem a base dos caças da Força Aérea. Eu vou visitar esse pessoal lá para visitar os caças da Força Aérea. Conversa com essa gente, o que esse cara fez de não respeitar a decisão? Fala com qualquer militar, cara. O que esse Elon Musk fez é um absurdo. E vocês querem que eles façam o quê? Eu sou chefe do judiciário. Vocês querem que eu faça o quê? Deixe tudo assim, cara. Deixe tudo assim. E a internet, cada um tem o seu ponto, ainda bem que a gente vive numa democracia, é lógico que ela tem que ser regulada, porque o direito de liberdade não é direito de agressão. Direito de liberdade não é direito de ofensa. Direito de liberdade não é direito de ataque às instituições, como foi feito sistematicamente por uma pessoa que levou o país a uma guerra. Né? Ideológica, claro, para benefício de quem? Essa história a gente conhece desde 1939, cara. Atacar a instituição, botar o povo contra o Estado, botar contra o comunismo, aqueles caras vão atacar, enfim, né? Eu não sei, alguém está no comunismo, eu tô em 2024, o Bolsonaro disse que ia virar... Bolsonaro disse que ia ter provas, não achei provas, de nada. Provas das urnas eletrônicas, não tenho nada. O Brasil ia virar comunismo na Venezuela. Eu não sei, alguém aqui tomou café da manhã hoje? Não, está virando uma Venezuela, isso aqui. Como é que está? Assim, tem o prefeito aqui da cidade, está em democracia, como é que está o país? Cara, isso é uma balela que qualquer um já percebeu. Qualquer pessoa razoavelmente já entendeu que esse assunto terminou. Aí o PL virou um partido de um monte de gente que quer o poder a todo custo. Todo mundo já percebeu isso, cara. A gente já percebeu o que aconteceu. Então o Alexandre de Moraes ir lá conversar... Pô, ele é chefe de eu não sei se ele é o chefe, eu nem sei quem que é o ministro da STF agora, teria que ver, mas ele é uma pessoa do órgão máximo da corte. Será que eu já vi o presidente dos Estados Unidos em outras situações, ele em vários momentos se reunir com o ministro da Suprema Corte? Isso é normal? São instituições, são poderes independentes e harmônicos entre si. Vocês teriam que estar preocupados se tivesse um presidente lá como o Bolsonaro que não recebesse ninguém, que chamasse os diplomatas de carreira, atacasse o pau nas instituições como ele fez, tacasse o pau no poder eleitoral, dizendo que isso aqui é uma fraude, botando a imagem do país lá fora no inferno. Aí o que ele faz? Ele não recebe o ministro do Poder Judiciário, e isso é um problema. Vocês deveriam estar preocupados se isso estivesse acontecendo. Agora, vocês estão preocupados os caras ir lá conversar. Vocês querem que eles façam o quê? Isso aqui é o Afeganistão, por um acaso, não? Onde é que é? Os Estados Unidos não se reúnem? E digo mais... Elon Musk fez alguma coisa com a China, na China tu tem liberdade para falar, tu não tem liberdade nenhuma, cara. A China é um país que tu não tem liberdade. Vê se o Musk ataca a China. Vê se o Musk, ele veio atacar o Brasil.
E esse cara tem que ser colocado no lugar dele, tá? Se fosse nos Estados Unidos, esse brasileiro já estaria preso, o FBI já teria pego esse cara. Essa é a grande verdade, e que eu vejo com clareza de ideia e com clareza de pensamento. Eu conheço um pouco da Constituição, já li ela umas 2, 3 vezes, eu tenho ciência das coisas. Mas aí, enfim, o povo... Teve um cidadão, Jair Messias Bolsonaro, que botou o povo contra as instituições, e essa guerra vai durar nos próximos 10 anos, né? Tudo bem, Cassiano, agora o teu contraponto aí, levando em conta que o Elon Musk, ele falou em não cumprir alguma ordem aqui, alguma regra, mas acabou, na prática ele não descumpriu nada até agora. E o que ele fez foi só levantar até agora realmente aqueles processos indevidos que o Alexandre de Moraes conduziu aí contra mais de 300 perfis, bloqueando não só as publicações que eram publicações que talvez tivessem alguma relação, que tivessem alguma questão ali que precisasse ser retirado do ar, mas ele retirou não só a publicação, mas retirou o perfil sem nenhum tipo de ordem judicial, sem nenhum tipo de processo legal acompanhado dessa retirada. E a outra questão, né, também, só fazendo um contraponto aí o posicionamento do Barreto, na China já se sabem as regras, né? A China não se diz um país democrático, então quem vai atuar na China já sabe de cara que não vai ter liberdade de expressão, não é que nem no Brasil que se diz que tem, e na verdade tem esses bloqueios todos que tiveram por aí. Quero o seu contraponto agora também, Cassiano. Sim, Odair, até porque na China nem existe o Twitter, né? Não existe o Twitter, não existe nem o WhatsApp, nem Facebook, porque eles não deixam o chinês, por exemplo, ter acesso a essa rede social, que é uma rede social mundial, né? Apenas os países democráticos, as repúblicas, né, constituídas, que permitem que os seus, obviamente, constitucionalmente permitem que os cidadãos tenham acesso a essas redes sociais, e outros países que até têm ditadura, mas ditaduras menos repressivas. Agora, a China não tem, e aí não pode, né? E aí, então, não teria razão para o Elon Musk fazer um contraponto, fazer qualquer crítica à China, porque, na verdade, o próprio Twitter não existe lá. Mas, no caso do Brasil, me parece porque essa é uma pergunta, né? Por que o Brasil, né? Por que escolher o Brasil, nesse momento, para fazer esse ataque, ou essa crítica, como de fato né? É justamente pela questão de que a Suprema Corte brasileira, na ocasião, desde 2022, assim como as informações vão sendo reveladas, eles obrigavam o próprio Twitter a obrigar que a tirar os comentários dos usuários, né, a bloquear os comentários, ocultar e até mesmo derrubar os perfis dos usuários, e tinham que dizer isso com base de que essa decisão estava sendo tomada com base nos termos de uso e regras do próprio Twitter. Quer dizer, o Twitter se obrigava a derrubar as páginas dos usuários de maneira arbitrária e não podia dizer que foi uma ordem judicial, não podia dizer que foi uma ordem que veio de cima. Então, obviamente, o Musk, como ele é um defensor nato da liberdade, né, de expressão e da liberdade como um todo, ele ficou muito revoltado com tudo isso, e óbvio que isso atingiu a empresa dele, porque daí acaba atingindo o calo dele, porque ele é o dono do Twitter, né? E se ele é o dono do Twitter, o Twitter, o Brasil representa talvez uma das principais praças, né? É um dos principais segmentos em termos de faturamento para o Twitter como um todo, né, no mundo. É claro que ele vai ficar abismado e vai tentar recorrer, vai tentar buscar os seus direitos, né? E ele está fazendo isso. Então, quando ele fala em descumprir decisões judiciais, na realidade ele está se referindo a não cumprir, melhor dizendo, decisões que claramente não estão embasadas na Constituição. Ponto. Que era o que também o ex-presidente Bolsonaro também alegava e argumentava, né? E ele dizia, não, eu não cumprirei. Quando ele disse que eu não cumprirei mais decisões daquele cidadão, que todo mundo sabia que era então o ministro Alexandre de Moraes, ele não estava querendo dizer, eu não vou mais obedecer à legislação, eu não vou mais obedecer à autoridade brasileira. Não era isso. Ele estava dizendo que o então ministro passou tanto dos limites que qualquer decisão que ele tomasse poderia ser claramente inconstitucional, como já vinha sendo, muitas delas. E ele simplesmente dizia o seguinte, eu não vou mais te ouvir, eu vou seguir o que está no livro, que é a base, que é o fundamento
de direitos e obrigações do país. Agora, na questão ali do fato de os ministros sentarem com o presidente, não existe maldade nisso, não existe irregularidade nisso. A questão é que a gente sabe qual vai ser o teor dessa conversa. Assim como já foi nas outras oportunidades em que membros do judiciário e membros do legislativo ou do executivo se encontraram. O fato é que agora o legislativo está fechando contra o judiciário, e quando eu falo isso, isso não é ilegal, né? O judiciário, por exemplo, aprovar uma PEC antidrogas, ele está justamente fazendo o seu papel que até então não estava cumprindo. E foi só quando o Supremo decidiu discutir o assunto que o legislativo resolveu se mexer. Mas antes tarde do que nunca. E o que o legislativo fez e está fazendo está correto. Essa é uma atribuição deles como senadores, senadores constitucionais. Então, quando eles aprovaram a PEC ali, que agora vai para apreciação da Câmara, eles simplesmente cumpriram o seu papel constitucional. E o Supremo achar que eles estão fechando o cerco contra eles ou que eles não deveriam estar fazendo isso, e aí por isso estão recorrendo, por exemplo, a um diálogo com o atual presidente, isso só mostra, em primeiro lugar, o enfraquecimento, né, das forças da Suprema Corte. Eu não diria da Suprema Corte em si. A Suprema Corte, ela está intacta como instituição. É o enfraquecimento do poder exagerado, do poder exacerbado assumido pelos próprios ministros. Esses poderes, esse abuso de poder está sendo revelado e agora eles estão se sentindo acuados e por isso resolveram recorrer aí ao governo. Agora, a Câmara dos Deputados, inclusive numa manobra que o próprio Arthur Lira está fazendo, né, é muito importante destacar que ontem o Arthur Lira mexeu com alguns pauzinhos dentro da Câmara dos Deputados, a ponto de poder abrir uma CPI para investigar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é claro, por que o Arthur Lira está fazendo isso? É claro que ele está fazendo isso como mais uma maneira de ter uma barganha, poder de barganha, na hora de negociar com o governo federal. Mas também isso cumpre uma função prática, que é colocar os membros do Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar. E isso tem que ser dito com todas as letras. Já passou da hora de colocar um limite, uma fronteira nos abusos que vêm sendo cometidos pela maioria dos ministros. Eu não digo por todos, eu digo por uma boa parte, porque, de fato, a gente não pode dizer que todos eles fazem isso. Mas o que está sendo feito está sendo colocado os pingos nos is. Precisa ser respeitada a Constituição, a separação de poderes promulgada muito tempo atrás por Montesquieu, que dizia que judiciário, legislativo e executivo precisam estar no seu devido lugar para que a república funcione corretamente. E é isso que está acontecendo. Então, não há nenhum abuso, por exemplo, agora do legislativo contra o judiciário, que está sendo colocada uma correção. Está sendo posta uma correção para que se coloque no seu devido lugar cada um dos poderes, respeitando o livro máximo de direitos e obrigações da República, que é a Constituição. E é isso. Muito bem, agora para os seus comentários finais, para a gente encerrar essa edição do Política com Pimenta. Vamos lá, vamos lá. O que eu... Deixa eu só ver aqui. O áudio está ok, né? Ele está aberto, okay, né? Sim. O que eu acho é o seguinte, Odair, existem coisas que a gente negocia na vida. É o que eu falo na minha casa. Tem coisas que se negocia, mas tem coisas que são inegociáveis, certo? Inegociáveis. Para mim, a soberania é algo inegociável. E eu vou falar, eu sou apaixonado pela área do direito pelo seguinte: a gente que é advogado, a gente cavoca as coisas, a gente vai atrás, a gente busca, e por isso que eu sou apaixonado. Eu quero só falar duas coisinhas sobre esse cidadão que foi enaltecido, porque quando tu vira o inimigo do meu inimigo, tu vira meu amigo, porque tu pode ser quem for. Só para entender quem é essa pessoa, Elon Musk, a gente que é advogado vai atrás. Quando ele assumiu a empresa X em 2022, sabe o que ele fez, esse rapaz, gente fina ali? Ele bloqueou 6 jornalistas que faziam reportagens críticas a ele. New York Times, um deles, The Washington Post, o outro, CNN, o outro, The Intercept, o outro, e The Voice of America, beleza? Ele simplesmente suspendeu as contas nos Estados Unidos, ele suspendeu, de 6 pessoas desses veículos de comunicação, que são os maiores do mundo, que faziam críticas a ele. Esse é o cara preocupado com a democracia do Brasil. Mas vamos lá, agora tem uma coisinha um pouquinho pior desse cidadão.
A Arábia Saudita, ela tem um investimento muito grande de ações nessa empresa do seu Elon Musk. O seu Elon Musk, em 2023, ele foi formalmente acusado pela Justiça dos Estados Unidos por supostamente contribuir com a Arábia Saudita, sabe no quê? Simplesmente por ela cometer graves infrações de direitos humanos. Certo? Legal. Aí ele foi formalmente acusado pela Justiça dos Estados Unidos. Mas por que ele na verdade, não bloqueou? E por quê? Porque ele tem muitos acionistas da Arábia Saudita. Eu vou te dar a fonte depois para você ler dessa matéria que eu estou falando, tá? Então, esse é o cara preocupado com a democracia do Brasil, cara. O cara que suspendeu jornalista da CNN, The Washington Post, The New York Times, The Intercept, The Voice of America. Ele suspendeu por quê? Porque os caras eram críticos a ele. Esse é o cara que está preocupado com a democracia e liberdade de expressão no Brasil. As pessoas não têm, cara, a noção de que as pessoas têm interesses, meu amigo. Aí elas estão preocupadas porque o chefe do judiciário vai lá conversar com o presidente. Mas vocês querem o quê? Isso aqui é o que é? Não é um Afeganistão. Isso aqui é uma democracia republicana. Se na Inglaterra o primeiro-ministro vai conversar até com a rainha da Inglaterra, que agora é um rei, isso não existe. Nos Estados Unidos, o chefe da Suprema Corte, ele não vai tomar café na Casa Branca? Nunca existiu. Até isso, muito supostamente, pode ser discutido como lobby. O que acontece em todos os lugares. As pessoas criticam tudo. O STF agora decidiu que o Poder Judiciário, a polícia, o exército não pode ser um poder moderador. As pessoas criticam o STF, qualquer coisa que o STF faz, criticam. Sabe o que eles quiseram dizer com isso? Que imagine a seguinte situação: doutor Ubaldo, juiz da comarca, doutor Leandro Paz, juiz da comarca, o presidente da Câmara e o prefeito. Ninguém mais se entende. Aí sabe quem é que vai ter o poder? Entra o comandante da Polícia Militar com um coturno, com uma bota até no joelho e fala o seguinte: todo mundo aqui fica quieto, você juiz cala a boca, o prefeito, o presidente da Câmara, quem manda aqui sou eu. Ele entra com uma pistola na cinta, quem manda aqui sou eu. Isso era o tal do poder moderador. Se vocês acham isso certo, então vamos fazer o seguinte: vamos criticar o STF por tirar o poder moderador das Forças Armadas. As pessoas não têm a capacidade de pensar, cara. Esse Elon Musk, ele não é santo nem aqui, nem em lugar nenhum. Ele está preocupado com o bolso dele, cara. Ele está preocupado em fazer lobby. E esse cara vai ser colocado bem no lugar dele, porque ele afetou a soberania do Brasil. Eu acho, na minha humilde opinião, que o senhor Alexandre de Moraes passou dos limites, em muitas situações. O inquérito do fim do mundo passou dos limites, e já deveria ter saído. Mas eu não sou senador. Se eu fosse senador, eu já teria feito algo para tirar o cara. Agora, no caso do seu Elon Musk, não. E aí virou um bode expiatório, qualquer assunto é ataque ao STF. Porra, não é assim, cara. Vamos ler a Constituição, vamos analisar os fatos como eles são. Defendeu o seu Elon Musk, parabéns, suspendeu 6 contas lá, e foi acusado, eu vou te mandar a matéria, foi acusado pela Justiça dos Estados Unidos por cooperar com a Arábia Saudita, só que era um dos grandes acionistas da empresa dele, e isso ninguém sabe, né? Muito bem, a gente encerra assim o nosso Política com Pimenta, né? Hoje com bastante pimenta aqui no Política com Pimenta. A gente agradece aos nossos debatedores e é isso mesmo, isso que a gente gosta aqui, de ter os pontos de vista divergentes, até diferentes, para colocar para a comunidade e para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, esses pontos de vista diferentes, para que você que está ouvindo aí também na sua residência, acompanhando a nossa programação, também possa tomar as suas próprias ideias, as suas tomar partido aí de alguma situação, de algum dos nossos comentaristas, concordar com um, discordar do outro e vice-versa. É esse o objetivo aqui do Política com Pimenta, que está sendo muito bem alcançado. Quero agradecer a participação mais uma vez dos nossos comentaristas, começando aqui com o Cassiano. Um bom dia para você, Cassiano, até na terça-feira. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Odair. Um grande abraço, doutor Sérgio, e também a todos os ouvintes, e uma ótima quinta e um ótimo final de semana. Doutor Sérgio Barreto, um abraço, até na terça-feira. Um abraço, eu respeito muito o Cassiano, para mim é uma das pessoas mais inteligentes aí que a gente tem, e agradeço a tua audiência, um abraço a todos vocês.